Graça, paz e bem da parte de Jesus de Nazaré, nosso Senhor. Espero que você tenha tido um bom domingo, espero que você tenha chegado bem aqui. E eu quero convidar você a voltar os seus olhos para o capítulo 13 do Evangelho segundo Mateus. Eu quero ler do verso 44 ao verso 46. Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, do verso 44 ao verso 46, diz assim a palavra: O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Senhor Jesus, que essas duas histórias nos ajudem a perceber o valor que temos diante de nós quando percebemos o reino do Cristo. E que isso seja para o bem da nossa alma, e que isso seja para a felicidade do próximo, que isso seja para a glória de Jesus. Que a leitura do texto por si só nos abençoe e que a nossa reflexão contribua para que a nossa vida seja vivida da forma mais bonita que a gente puder. Perdoe os nossos pecados, fale ao nosso coração, é o que eu peço a Ti por graça e misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, duas histórias contadas por Jesus sobre o reino dos céus. Eu não sei se você sabe, essa era uma das expressões favoritas de Jesus. Reino dos céus ou reino de Deus. Jesus pouco falou do céu enquanto essa realidade escatológica, esse tempo vindouro. Jesus muito mais falava de um governo que se estabelecia, de um reinado. E é por isso que ele priorizava essa expressão. O reino de Deus chegou entre vocês. O reino dos céus está aqui. Basileia tuteu. O reino do Filho de Deus. Jesus anunciava pelas ruas da Palestina a chegada de um novo tipo de governo. Uma nova forma de vida. Jesus não foi um homem erudito. Até onde se sabe, não frequentou nenhuma escola rabínica. Era filho de um carpinteiro que vivia na periferia do império e que dedicou a sua vida a encorajar as pessoas a viverem de uma forma diferente. Bonita é a vida das pessoas que acreditam que podem influenciar os outros a viverem uma vida diferente. Quando você dedica parte do seu tempo, parte do seu dia, os seus esforços, a sua ética, para fazer com que as pessoas que vivem nesse mundo mal, como a gente vive, acreditem na possibilidade de uma outra história. Essa jornada é bela. Eu queria encorajar você a ser um seguidor de Jesus nesse sentido também. E fazer com que a sua vida seja para os outros uma inspiração. Porque foi isso que Jesus fez. Ele andava pelas ruas, tinha atrás de si uma multidão de homens e mulheres que desejavam aprender aos seus pés. E ele contava histórias simples, para que aquelas pessoas acreditassem que um outro governo se estabelecia no mundo, o governo de Deus. No Evangelho segundo Mateus, nós encontramos mais parábolas do que em qualquer outro evangelho. Só no capítulo 13, foram 7 parábolas compiladas. As parábolas eram histórias, pequenas histórias, carregadas de grandes verdades. Eram contos curtos que se utilizavam da vida comum dos moradores daquela região para que eles pudessem perceber o óbvio que estava diante dos seus olhos, mas que eles não conseguiam ver.
A vida é engraçada, às vezes nós temos diante dos nossos olhos o óbvio e nós não o percebemos. Há verdades que estão ali postas, sob a luz do sol, diante de nós, e nós passamos por ela de um lado para o outro, sem nos darmos conta de que se ao menos gastássemos 5 minutos da nossa atenção para aquele fato, talvez a nossa vida fosse radicalmente diferente. Jesus semeava essas histórias, parábolas, contos. E ele sabia do poder que essas histórias tinham de provocar na consciência daquela gente uma transformação profunda. Aqui a gente tem 2 histórias que podem parecer distintas entre si, mas que se propõem ao mesmo objetivo. 2 histórias que Jesus contou para reforçar a tese de que nessa vida não existe descoberta melhor do que a descoberta do reino de Deus. A primeira história diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria vende tudo que tem e compra aquele campo. A primeira história é a história do reino sendo ilustrado a partir da figura de um tesouro escondido. Jesus diz que havia um homem que não estava em busca de um tesouro, mas que o encontrou. Para muita gente o reino de Deus é assim. Tem gente que nunca tentou trilhar uma jornada espiritual, nunca dedicou o seu tempo, a sua vida, em busca de religiões e de filosofias que explicassem a sua existência, que respondessem aquelas perguntas mais profundas da alma. Tem gente que simplesmente vive a vida, e está tudo ali arrumadinho, família no lugar, trabalho dos sonhos, a casa que queria, aquela viagem, os amigos. Vidas organizadas geralmente nos dão a sensação de que nós não precisamos de Deus. Eu não sei se você já percebeu isso. O cristianismo sempre foi menos popular nas regiões do mundo onde as pessoas mais tinham a sensação de que todas as coisas na sua vida estavam no seu devido lugar. E uma vida estável, arrumada, bonitinha, por mais verdadeira que ela possa ser, ela não dá conta de responder os anseios mais profundos da nossa alma. E às vezes, com a vida toda no lugar, nós nos deparamos com a boa notícia de que em algum momento encontramos um tesouro mais valioso do que tudo aquilo que a gente considerava precioso. E esse tesouro é o Evangelho de Jesus, que aparece às vezes na nossa vida sem que nós o estejamos buscando. Talvez essa seja a sua história. Talvez você nunca tenha corrido atrás de Deus. Deus simplesmente apareceu para você na figura de um amigo, na figura de uma Bíblia, na figura de uma mensagem, de um versículo, de uma visita, de uma oração. Pois é, meu amigo e minha amiga, Deus aparece na nossa história. Deus é desses que às vezes nos surpreende com o ar da sua graça. E quando nós nos percebemos, nós já estamos cercados pela sua presença, fazendo perguntas acerca da nossa existência, chegando a conclusões que antes não chegávamos da terra. E é possível que você leia esse texto pensando que esse homem é um tremendo egoísta, como se quisesse aquilo só para ele. Existem coisas na vida que a gente quer só para a gente. Deus não está entre elas. Porque Deus, pelo seu ar misterioso, se revela de maneira plena a cada um de nós, de tal forma que mesmo sabendo que Ele está no coração de cada um dos nossos irmãos e das nossas irmãs, às vezes nós temos a sensação de que Ele é só nosso, né? Tamanha é a intensidade da sua presença na nossa história. Parece que às vezes Deus, pelo menos é a sensação que a gente tem, não que isso aconteça,
deixa de olhar para o mundo para dar atenção para a gente. Eu acho que Deus conhece os nossos anseios. Acho que não tenho certeza. E por causa disso, às vezes eu tenho a sensação de que Deus nos dá a graça de nos percebermos acariciados no ego de uma maneira especial. Todo mundo precisa de um cafuné especial de vez em quando. E Deus faz esse cafuné na gente. Então, quando a gente experimenta o reino como quem acha um tesouro e o esconde, não é para a gente não compartilhar com o outro. É para a gente não perder. O reino escondido nessa história não é um reino para não ser compartilhado. O reino escondido nessa história é um reino escondido para não ser perdido. Porque quando eu encontro na vida alguma coisa que é muito preciosa, o maior medo que habita a minha mente e o meu coração é o medo de eu perder esse negócio que é muito precioso. Quando você encontra alguém que você ama, quando você vive uma história que é arrebatadora, um amor na conjugalidade, um amor erótico, um amor fraternal, um amor de filiação. Quando você encontra um negócio que é valioso demais, o seu coração é tomado por um medo de perder aquele negócio. A gente não sabe lidar muito bem com aquilo que é precioso. A gente não sabe se a gente guarda na estante. A gente não sabe se a gente usa e gasta. A gente não sabe se a gente se aproxima, se a gente só olha à distância, reverenciando. A gente não sabe o que fazer com as coisas sagradas, porque as coisas sagradas são maiores do que a gente. Elas não cabem, ainda que nos preencham. Eu me lembro do Moisés se aproximando de um arbusto que pegava fogo e que não era destruído, tentando entender o que estava acontecendo no meio do deserto, se aproximando daquele fenômeno misterioso e ouvindo uma voz que saía daquele arbusto e que dizia: ei, ei, tire as sandálias dos seus pés, isso aqui não é uma bagunça. Essa é a minha versão. Isso é terra santa. A gente nem sabe como a gente se aproxima das coisas sagradas. A gente quer mergulhar de cabeça, elas nos tomam por dentro, nos viram do avesso. Deus é assim. Deus é maravilhoso, vira a gente do avesso, ressignifica toda a nossa história. E quando a gente tem uma experiência com Deus, a gente não quer perder esse negócio de jeito nenhum. E aí, você sabe o que ele diz na história? Jesus diz que esse sujeito que escondeu aquele tesouro, vendeu tudo que ele tinha para comprar aquele pedaço de terra. Vendeu tudo que ele tinha. Ele ressignifica a sua história. A nossa história é assim. As coisas não ocupam os mesmos lugares de importância a vida toda. As coisas vão mudando de posição. Tem coisa que é muito importante no momento da vida e que depois fica menos importante. Existem pessoas que são muito importantes no momento da vida e que depois ficam menos importantes. E nós arrumamos e rearrumamos a nossa história o tempo todo, a partir de uma avaliação necessária do grau de importância que nós damos àquilo que nós valoramos. As coisas são valiosas de tempos em tempos, dependendo do grau de importância que elas têm para a gente, da necessidade que a gente tem delas, do olhar que a gente cultiva naquele momento. E o que Jesus está dizendo nessa história é que o reino de Deus é essa experiência que, quando é vivida, reorganiza a nossa história por completo. E aí, quando Jesus diz que o reino de Deus é essa experiência que faz um homem vender tudo para comprar aquele terreno, o que ele está dizendo é que Deus e o seu Filho Jesus, nosso Rei, são capazes de rearrumar as prioridades da nossa vida, de tal forma que a nossa existência faça ainda mais sentido. Você sabe por que eu preciso de Jesus todos os dias na minha vida? E não apenas como um totem que de domingo em domingo me conduz?
porque é Ele que me ajuda a escalonar a importância diante de tudo aquilo que eu vivo, que eu vejo, que eu experimento. É Jesus que faz com que eu rearrume a minha vida o tempo todo, porque algumas coisas podem aparecer e podem inclusive tentar ocupar esse lugar de importância suprema que o reino de Deus deve ter. E ou eu tenho um coração muito devotado a Jesus de Nazaré, ou a minha vida vai virar uma grande bagunça. Porque ou Ele está no ápice da importância da minha existência, ou as coisas não vão ficar no seu devido lugar. Deus nos fez assim, para termos paz com o próximo, para cada um ter paz consigo, para termos paz com o restante da criação. Só que esse negócio só vai acontecer quando a gente tiver paz com Deus. E é por isso que o reino de Deus é a experiência mais maravilhosa que o indivíduo pode ter. O reino. Alguns teólogos da América Latina dizem que ao invés de reino, nós deveríamos dizer reinado. Faz sentido. Porque o reino pode nos dar a ideia de um lugar, de um ambiente. Um lugar para onde a gente vai. Um ambiente onde a gente experimenta alguma coisa. O reinado nos traz mais essa ideia de um governo que se manifesta na vida. Reino de Deus tem a ver com essa expectativa de que a nossa vida pode ser vivida a partir de outros critérios, de outros valores. Reino de Deus tem essa ideia de que a nossa vida pode ser vivida nesse pedaço de terra, com o coração devotado a um rei que não cabe nos esquemas desse mundo. Governo de Deus. A lembrança de que existe alguém para além dos homens, que norteia a nossa história, que conduz a nossa jornada. Existe alguém a quem nós devemos obediência última. Existe alguém em nome de quem, na história, homens e mulheres desobedeceram ordens civis. Daniel nas Escrituras Sagradas, e tantos outros irmãos e irmãs, que olharam para esquemas desse mundo e disseram, não, com a gente não faremos isso. E quando perguntados por quê, a resposta sempre foi a mesma, ainda que isso tenha custado o sangue deles, a sua vida, de suas famílias. A resposta sempre foi, porque nós servimos a Jesus Cristo de Nazaré. O reino de Deus é como um tesouro oculto, que talvez você nunca tenha buscado, mas que pode ter aparecido na sua porta, como um presente dos céus. Nós reformados acreditamos numa verdade que a minha é belíssima. A verdade de que sempre que nós nos dirigimos a Deus, na verdade, esse nosso movimento não passa de uma resposta a um Deus que já veio correndo na nossa direção, muito antes da gente imaginar. Um Deus que aparece como pai na parábola do filho pródigo, que corre na direção de filhos sujos, imundos, e os abraça e os acolhe. Qualquer movimento seu em direção ao eterno, na verdade, é uma resposta. Foi Deus que veio ao seu encontro, se fez carne, habitou entre nós, viveu uma vida linda, para dizer para a gente, vocês estão entendendo agora? Eu quero paz com vocês. Daí tem a outra história. E na outra história, Jesus conta um negócio um pouquinho diferente. Ele diz assim, o reino dos céus também é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. O reino dos céus é semelhante a um que negocia pérolas, procura bens. Jesus está desenhando um outro padrão de história, que talvez seja a sua. A história de gente que sim, sempre tentou encontrar Deus.
que correu para cá e correu para lá, que saiu em busca de lugares e experiências que pudessem dar sentido à sua existência. Tem uma frase do Dostoiévski, numa de suas obras, onde ele diz assim: existe um vazio no coração do homem que tem o tamanho de Deus. Imagina o tamanho do vazio que a gente carrega no peito. A ideia não tem a ver com tamanho. A ideia tem a ver com o fato de que a gente só vai ser preenchido na alma quando Deus preencher esse lugar. E tem gente que sai correndo de um lado para o outro. Na verdade, a ideia da religião é exatamente essa, né? A etimologia da expressão nos remete a essa ideia, uma tentativa de nos religarmos, de nos reconectarmos, de encontrarmos esse lugar de onde a gente partiu, de fazermos esse caminho de volta para casa, essa espécie de cordão umbilical existencial, espiritual, essa tentativa que a gente faz de voltar para um lugar de onde a gente nunca devia ter saído. Essa é a angústia, meu amigo, da existência humana. Nós saímos de um lugar de onde nunca devíamos ter saído. Nós saímos do seio do Pai. Os judeus chamavam esse lugar de o seio de Abraão, o abraço do Eterno, na figura do seu patriarca. Nós saímos do lugar da segurança existencial. E nós rumamos para uma vida autônoma, longe de Deus, longe de casa. E aí acontece que agora, grandes, conscientes de que o que a gente construiu não dá conta de responder os anseios da nossa alma, certos de que o nosso dinheiro não responde todas as nossas perguntas, de que os prazeres desse mundo, maravilhosos que sejam, não dão conta dos anseios da nossa alma, certos disso tudo, nós resolvemos parar um pouquinho para tentar encontrar esse Pai de quem a gente se perdeu. Tem um amigo que veio aqui pregar uma vez na igreja, Paulo Júnior, que diz uma coisa muito bonita sobre essa experiência com Deus. Ele diz assim: a gente não devia perguntar para as pessoas se elas querem ser filhos e filhas de Deus. A gente só devia dizer para elas que elas têm pai, que elas não estão órfãs desse mundo, que o pai delas está aí, e que a gente sabe quem é, e que a gente pode representar essas pessoas à sua família, a família divina, a Santa Trindade, a família que se abriu para que a gente fizesse parte dessa comunhão bendita. C.S. Lewis disse certa vez: se existem em mim anseios, os quais nada nesse mundo é capaz de preencher, então só há uma resposta: eu não nasci para esse mundo. É isso aí. Todos nós carregamos anseios que estão para além desse mundo, que estão para além dessa experiência imanente. É por isso que pessoas fazem mergulhos em direções mil, na tentativa de transcenderem. Drogas, vícios, loucuras, nada disso dá conta de responder os anseios da nossa alma. Busque onde você quiser, mas se você quiser um conselho para abreviar a sua busca, pare diante da cruz, olhe para Jesus, veja nela o Deus que deu a sua vida por você, e que milagrosamente a tomou o terceiro dia, vencendo a morte, o nosso pior inimigo. E perceba que ali está a resposta para os anseios da nossa alma. Mais uma vez evoco a genialidade de C.S. Lewis. Ele disse assim: eu creio na fé cristã como eu creio no raio do sol, não porque eu o vejo, mas porque através dele eu vejo todas as coisas. Jesus, o homem a quem nunca vi face a face, mas diante de quem, só de imaginar, os meus joelhos tremem. Porque o que li sobre ele e o que sinto em meu coração acerca da grandeza desse homem
me faz calar e chegar a uma única conclusão: Deus pisou essa história um dia. E nós estaremos diante dele para a eternidade. Se não é isso que faz sentido para a vida, eu não sei o que mais pode fazer, meu amigo. O reino dos céus é como alguém que negocia pérolas e busca coisas preciosas. É como alguém que sai atrás daquilo que tem valor. É como alguém que corre de um lado para o outro. E às vezes se vê enganado na sua ingenuidade por gente que está fazendo mercadoria de uma experiência que é sagrada demais para ser vendida. Cuidado, cuidado com as suas buscas, cuidado com essa corrida ensandecida, cuidado para você não comer chumbinho, veneno de rato, achando que está alimentando a sua alma. O alimento está aqui, a Bíblia é sagrada. Quem alimenta esteve na cruz e dela desceu Jesus de Nazaré. E é disso que a gente precisa para a nossa vida fazer sentido, para a gente crescer. A vida com Deus está aí. A gente inclusive consegue viver com Deus sem isso aqui. Não que eu esteja expulsando você, não me leve a mal. Isso aqui é maravilhoso. Mas para viver com Deus a gente precisa de Jesus. Só que tem que Jesus é esse Deus que a gente vê na face do outro. E a gente precisa do outro. Mas a gente poderia passar o curso de uma vida inteira sem um rito religioso. Porque não é isso aqui que dá sentido à nossa vida. Isso aqui embeleza a nossa vida. O que dá sentido à nossa vida é um coração rendido a Jesus de Nazaré. Uma vida alimentada pela palavra. Construída cheia de temor. No desejo de servir o próximo. É engraçado, o desenrolar da história, na segunda parábola, é exatamente igual ao primeiro. Jesus diz que esse que negocia, que sai em busca, que corre de um lado para o outro, num determinado momento encontra uma pérola de valor. E ele não quer perder aquilo. Aquilo é dele. Porque o reino significa a nossa vida. A ponto de fazer com que as palavras de Paulo aos Filipenses se tornem as nossas palavras. Tudo que eu tinha, disse o apóstolo, eu passei a considerar refúgio, lixo, pela sublimidade do conhecimento de Jesus. Existem muitas coisas importantes na vida. Muitas. Cuidado para que você, ao correr em busca delas, não tropece e caia de cara no chão. Porque elas podem ser muito importantes, mas existe um negócio mais importante do que todas elas. Uma vida aos pés de Jesus de Nazaré. Quando Jesus disse aos seus discípulos ansiosos, como eu, busquem em primeiro lugar o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E ali no texto, estas coisas dizia respeito ao que comer, ao que vestir, ao que beber. Ou seja, não tinha nada de periférico ali. Era só coisa essencial. Quando Jesus disse isso, Jesus não estava estimulando aquela gente a ser uma gente negligente na busca por aquilo que nós julgamos ser essencial para uma boa vida. Jesus só está dizendo o seguinte: cuidado, porque mesmo as coisas mais importantes perdem um pouco de importância diante da sublimidade do conhecimento de Cristo, nosso Senhor. Quando você for buscar o que quer que seja, busque com a consciência de que mais importante do que qualquer coisa é buscar Jesus de Nazaré. E se você está em dúvida do que significa buscar Jesus de Nazaré, lembre-se das suas palavras. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. A gente busca Jesus
guardando os mandamentos no coração. Guardar os mandamentos no coração não tem a ver com memorizar a fala de Jesus. O coração é o âmago da existência, pelo menos na cultura de Jesus. O que eu guardo no coração transborda na vida. Guardar os mandamentos significa viver como Cristo deseja que a gente viva. Foi o mestre quem disse: não perguntem ou digam, lá está o reino de Deus, apontando para uma direção ou para outra. O reino de Deus está dentro de vocês. Esse tesouro não está nesse prédio. Esse tesouro não está em nenhum outro lugar espalhado como uma grande brincadeira de correr atrás de ovo da Páscoa. Você fazia isso quando você era criança? Não, gente. Ninguém era de igreja que podia comer ovo de Páscoa? Jesus, a Mel também não. O reino de Deus a gente não corre para encontrar. O reino de Deus a gente encontra quando a gente sonda o coração. E diz assim: Senhor, esse buraco tem o teu tamanho. O Senhor pode entrar. A casa é sua. Existem muitos motivos para louvar. O maior deles, o governo de Cristo, está entre nós. Que a gente viva como quem achou esse tesouro precioso. Que a gente viva como quem encontrou o que de mais importante há na história. E que todas as outras coisas sejam ressignificadas na nossa vida a partir daquilo que de mais valioso poderia nos acontecer. Nós encontramos aquele que nos buscava, o Deus que se revelou em Jesus de Nazaré. Eu queria encerrar essa reflexão fazendo uma oração com você. Existem muitas coisas preciosas na vida. E às vezes a gente se frustra muito por não conseguir algumas delas. Às vezes a gente dedica tanto tempo a algumas coisas legítimas, e em percebendo que a gente não está conseguindo o que a gente almejou, a gente se aborrece. E a gente inclusive questiona a validade da nossa experiência com Deus. Porque pelo menos assim pensamos: se Deus não serve para satisfazer um desejo sincero do meu coração, para que então devotar a Ele a minha vida? Sempre vai valer a pena devotar o coração a Jesus, mesmo que alguns anseios da sua alma não sejam respondidos. Porque nesse mundo de todas as conquistas, conquistar Jesus, ou para ser mais presbiteriano, se perceber conquistado por Ele, é o que de mais sensacional vai acontecer na sua história. Vamos fazer uma oração? A gente cantou no começo dessa celebração pela primeira vez uma música linda do Paulinho Nazaré, um amigo querido, que nos faz lembrar que existem muitos motivos para a gente louvar. E eu queria, antes de fazer a oração, que você escutasse essa música. Porque sim, existem muitos motivos para a gente louvar. E que você, enquanto ouve essa canção, seja estimulado a louvar a Jesus pelos muitos motivos que você tem. Mesmo que você não tenha percebido ao chegar aqui nesse lugar as muitas razões pelas quais louvar, eu queria encorajar você a transformar esse momento num altar de gratidão a Jesus. Sim, a razão para celebrarmos